Amém? Todos acharam a palavra de Deus? 1 Coríntios capítulo 11, 20 e 21 diz assim: de sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Feche seus olhos. Pai, estamos na Tua casa nessa noite, Deus, para compreendermos a Tua palavra. Que o Senhor fale com o Teu povo, com a Tua igreja nessa noite. Nos dê um momento, Senhor, espiritual da Tua parte, com entendimento vindo pelo Teu Espírito Santo. É o que te pedimos em nome de Jesus. Queridos, eu lendo a palavra de Deus, e tem textos que nós lemos, mas tem horas que Deus nos mostra algo por uma perspectiva diferente. Quando nós vamos ler o texto que está em Mateus 25, não precisa você abrir sua Bíblia, do verso 31 ao verso 46, você vai ver o próprio Jesus, ele está falando a respeito do final dos tempos. O capítulo de Mateus, ele vem ali já falando com seus discípulos sobre a sua volta e como seriam os sinais. E ele entra em um ponto muito interessante, porque ele começa a falar agora que quando o Filho do Homem vier em sua glória, ele já começa a falar de quando ele estiver aqui. Diz que todos os santos anjos com ele vão se assentar no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele. E aqui ele descreve um cenário de julgamento, e diz: e ele apartará uns dos outros, e fala em bodes e ovelhas. Ele apartará uns dos outros, como aparta bodes e ovelhas. Ele fala de duas categorias, fala de bodes e de ovelhas. Nesse julgamento, ele vai dizer que as ovelhas, elas serão chamadas benditas do Pai, e entrarão para o gozo eterno. Mas já o que ele classificou como aquela separação de bodes, ele diz que esses irão para o castigo, diz que esses irão para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. É interessante, e eu vou falar de dois aspectos. Um é da parábola, como se fosse uma parábola, mas do exemplo em que ele diz que o pastor se assenta para separar ovelhas de bodes. E eu queria lhe dizer que não é todo mundo que sabe diferenciar uma ovelha de um bode. Não é todo mundo. São bem parecidas. É interessante porque nós estivemos ali no interior e o que mais a gente viu esse período lá foi ovelha e bode. E é difícil, irmãos, para a gente que é da cidade, você olhar uma e outra e você saber classificar o que é ali naquele meio, ovelha e bode, porque bode, a fêmea do bode é a cabra, não é ovelha, é bode e cabra, ovelha e carneiro. Então ele está falando aqui de coisas distintas. Porque ele falou de um macho e de uma fêmea, você pode se confundir. Porque ele falou que vai separar bodes de ovelhas. Ele está falando que são parecidas, mas são de espécies diferentes. E não só de espécies, como de gêneros diferentes. Ele fala de duas espécies e de dois gêneros diferentes. Ovelhas e bodes, com destinos totalmente diferentes. Isso lembra um pouco para nós aquela parábola também que ele falou sobre o trigo e o joio. Tem algo a ver com isso, porque enquanto estão plantados, você não sabe quem é quem, a não ser quando chega a época dos frutos. E aí ele diz, ele fala isso para a igreja, que nós, líderes, pastores, você que é líder de ministério, não fomos chamados para arrancar trigo do meio, o joio do meio do trigo. Por quê? Porque se nós fôssemos fazer essa separação, poderíamos arrancar o trigo no meio do joio. Não cabe a nós. É por isso que quando chega esse momento da ceia, e eu gosto, eu aprendi isso com o nosso pastor, o pastor presidente dessa casa, o pastor Davi, porque ele tem um exemplo muito forte. Durante muito tempo, esse momento da Santa Ceia, ele foi transformado em um ritual. Um ritual. Aqui eu vou abrir um parêntese, porque eu comecei lendo um texto falando sobre a ceia.
E você vai ver o que é que eu quero trazer para você nessa noite. A Bíblia hoje, você tem a Bíblia na mão, a Bíblia está impressa. Então não tem como você não ler a Bíblia e não ver que está escrito algo a respeito da Santa Ceia. Porque você vai ler nos evangelhos que Jesus participou da ceia, você vai ler. Mas e quando a igreja não tinha Bíblia? Se você começar a considerar que talvez esses evangelhos, quando começaram a ser escritos, já tinham 80 anos que Jesus já tinha morrido. Como é que a igreja no início se portava? Então, o próprio Jesus, ele disse, eu quero que vocês marquem um memorial. Eu quero que vocês repitam essa cerimônia para se lembrar dela. Porque tem coisas, irmãos, que às vezes a gente faz e depois a gente vai se esquecendo. Então, nós fazemos culto. Se eu perguntar como foi o culto do primeiro ano de inauguração dessa igreja, vai ter muita gente que nem aqui não estava. Mas alguém que estava lembra. Mas pode ter sido que naquele momento, quando fizeram o primeiro culto aqui nessa igreja, alguma coisa marcou. E pode ser que alguém tenha dito, olha, todos os aniversários da igreja, a gente vai repetir esse memorial para a gente se lembrar de alguma coisa. Quando o povo passou pelo meio do Jordão, Deus disse, pegue as pedras do meio do rio, para que vocês não esqueçam que vocês um dia passaram pelo meio do rio a pés enxutos. Então, existem marcos, existem memórias que nós guardamos para nos lembrarmos de coisas. Às vezes você guarda o convite da sua formatura, não é porque você esquece, mas você guardou lá, botou num quadro bonitinho. Você guarda fotos do seu casamento, você guarda recordações para não lhe deixar esquecer de momentos que para você foi importante. E para Jesus esse momento foi um momento tão importante do ministério dele, que ele pediu aos discípulos, enquanto ninguém tinha Bíblia, enquanto ninguém, nem talvez nem todos ali, ou a maioria deles não soubessem nem ler, ele disse, olha, todas as vezes que vocês se reunirem como igreja, repitam essa cerimônia, repitam esse ato, para que vocês não esqueçam. E todas as vezes que vocês se reunirem, vocês vão se lembrar do ato e o que ele significa. Porque quando você repete o ato, você é obrigado a explicar por que você tem que fazer ele. É por isso que nós celebramos a ceia do Senhor. Mas aí nós agora nos pegamos. Jesus, ele pediu isso para nós, para relembrarmos o ato. Que ato? O ato da sua morte, para perdão dos nossos pecados. Aí, Jesus agora falando da sua vinda, ele diz que vai separar bodes de ovelhas, vai separar justos de injustos. Então, no mesmo ato da ceia, como foi que Paulo agora nos ensinou? Não é o pastor que vai dizer aqui quem está em pecado e quem não está, não é. É você que vai ter que examinar você mesmo. Por quê? Porque nem pastor e nem líder tem autoridade para arrancar trigo do meio de joio. A gente vai ensinando, vai ministrando a palavra, vai advertindo, mas chega uma hora, irmãos, que a nossa visão humana, a nossa capacidade, ela é limitada. Por quê? Porque a gente consegue ver o que você faz na igreja, consegue ver o que você posta nas redes sociais, e às vezes quando a gente olha, observa, a gente chama alguém, conversa, explica e diz, olha meu irmão, o seu comportamento não está um comportamento bom, não está de acordo com a palavra de Deus. Mas tem gente que faz as coisas escondido. Como é que a gente vai ver? Como é que o seu líder vai ver? Como é que o pastor vai ver? Só que Deus está falando que essas coisas elas não ficarão ocultas para sempre. Que um dia haverá um julgamento, que será colocado um trono, e você pode ter enganado o pastor, você pode ter enganado o líder, você pode ter enganado quem você quiser, mas na hora que você chegar diante do trono de Deus, o que é bode vai ser bode, e o que é ovelha vai ser ovelha. Não dá para poder enganar o juízo de Deus, porque para ele a diferença entre ímpio e justo é tão nítida para ele como é uma diferença entre um bode que é macho e uma ovelha que é fêmea, que são de espécies e gêneros diferentes. Para ele vai ser nítido o que é trigo e o que é joio. Para nós ainda não. Só que o que é que nós queremos entender então nessa noite dessa palavra? É que se ele está falando que haverá um juízo, que haverá um castigo e que ele vai fazer essa separação, eu acho que o primeiro impulso do nosso coração é pensar que ali ele vai dizer, ali vão ser separados os ladrões, ali vão ser separados os assassinos, vão ser separados
os estupradores, os homens perversos, os homens maus. Eu acho que esse é o sentimento do nosso coração, se nós pensássemos no juízo da condenação de Deus. E isso também é uma verdade, não é uma mentira, que todos aqueles que descumprem a lei de Deus, eles também vão para o inferno. Mas, falando desse julgamento, Jesus não usou nenhum desses exemplos. Ele não falou do ladrão, ele não falou do assassino, ele não falou do estuprador, ele não falou do perverso, ele não falou de ninguém. Mas ele fez questão, irmãos, de ressaltar algo que nós vamos nos esquecendo com o tempo. Assim como ele deixou o memorial da ceia para que lembrássemos dele, da sua morte, do perdão dos nossos pecados, ele deixou esse exemplo registrado na Bíblia, em que haverá uma separação entre justos e injustos, que ele vai com seus anjos separar os que vão entrar no céu dos que vão para o inferno. Só que agora nessa separação, ao invés de falar de pecados que nós como homens, estou falando aqui como homens, nós julgamos pecados muito brabos, pecados terríveis. Só que se ele pudesse usar aqui o pior exemplo de pecado, ele fala da falta de misericórdia. Ele fala de pessoas que viram pessoas com fome, viram pessoas nuas, viram pessoas que estavam presas, doentes, e não fizeram nada por essas pessoas. E aqui, irmãos, a gente tem que ter alguma forma de nos saculejarmos nessa noite. Porque às vezes nós olhamos para nós mesmos e enxergamos que já estamos bem espiritualmente. Nos enxergamos que já estamos cumprindo todos os mandamentos. Chegamos igual aquele jovem diante de Jesus: o que é que me falta ainda para herdar a vida eterna? Não, cumpre os mandamentos, isso aí para mim está nota 10, já estou pronto para ir para o céu. Aí Jesus diz: então agora, olha e vê se não encaixa exatamente com esse exemplo. Pegue tudo que você tem, vá, venda e dê o dinheiro aos pobres. Depois você vem e me segue. É exatamente a mesma coisa. Jesus não estava contando essa parábola aqui apenas para dizer aos discípulos uma situação que viria, mas para nos alertar de um julgamento que às vezes nós não nos damos conta dele. E pior, irmãos, e nós precisamos ter mais atenção na nossa geração, porque estamos debaixo de uma sentença que foi dada pelo próprio Jesus, que por se multiplicar a iniquidade, nesse tempo o amor se esfriaria, e tem se esfriado mesmo, irmãos, porque os homens têm sido cada vez mais perversos. Eu tive esses dias numa loja onde eu compro frutas, e quando eu chego lá, eu vi aquele rapaz, o dono da loja, transtornado. Ele estava virado. Eu acho que se ele tivesse um pedaço de pau ali, ele tinha arrasado a vida do cara. Mas e o que foi que aconteceu, pastor? Ele me contava que chegou o rapaz dizendo que estava com fome no estabelecimento dele, mas que não queria dinheiro, queria comida. E ele se compadeceu daquele rapaz e foi ali e pegou feijão, arroz, uma placa de ovos, fez uma feira e deu ao rapaz, de sorte que com frutas, e ele saiu com 4 sacolas de compra na mão. E ele, com o coração dele alegre, feliz, porque tinha sido, ali capacitado para ajudar alguém. Ele disse que no final da tarde chega um cliente dele e, sem saber do ocorrido, comenta com ele: rapaz, é por isso que o país não funciona. Ele disse: o que foi que aconteceu, amigo? Rapaz, eu não sei quem deu, mas teve um rapaz ali na frente que chegou com umas compras na mão, tudo boa, de coisa boa, nova, e vendeu tudo por R$40. Quer dizer, o rapaz não sabia que era ele que tinha dado. Ele estava comentando com ele, não sabia que foi ele que tinha dado. Mas o cara pediu, disse que estava com fome. E aí levou, quando chegou lá, ele vendeu todas as compras que o rapaz tinha dado com um coração bom e alegre por R$40. Irmãos, às vezes nós somos maltratados com isso. Acho que eu não vou perguntar aqui, mas quantos de nós muitas vezes já não tiramos valores do nosso bolso e você ajuda uma pessoa e depois descobre que aquela pessoa pegou o dinheiro para usar droga, pegou o dinheiro. Outra vez filmaram no supermercado, as pessoas estavam alugando crianças, preste atenção, alugando crianças. Você pegava a criança, alugava a criança, o bebê, ia para dentro do supermercado e pedia leite.
Aí a pessoa via, não é dinheiro, não é para a criança aqui, e lhe dava o pacote de leite. Já tinha um grupo lá fora, numa fila de táxi que ficava, que estava ali só esperando para comprar o pacote de leite pela metade do valor. Era leite e fralda, a pessoa ficava dentro do supermercado o dia todo, pedindo leite e fralda. A pessoa comprava com a boa vontade, dava, a pessoa ia lá fora e vendia pela metade do valor para pagar o aluguel da criança e para usar droga com o resto. Irmãos, significa que o nosso coração, ele vai sendo afetado por isso. Nós vamos sendo afetados por isso. E a gente corre o risco de se trancar de uma vez, de se fechar de uma vez, de perder o crédito de uma vez nas pessoas e deixarmos de refletir a glória de Deus. Porque, como eu disse a vocês, o pastor Davi, ele nos explica algo muito forte sobre a ceia. E eu disse que isso já foi tentado ser transformado em uma cerimônia religiosa. Só que Jesus, quando ele estava servindo a ceia para seus discípulos, ele sabia que no meio deles tinha um que era um traidor. Ele sabia que no meio deles tinha um que ia vender ele por 30 moedas, que ia inventar mentiras ao seu respeito, que aquilo lhe levaria ao Calvário, que ele ia sofrer por causa daquilo. Mas mesmo assim, ele não mandou Judas sair da mesa. Ele ainda chama Judas de amigo. E aí, o que é que nós entendemos, irmãos? Se há um julgamento, a primeira coisa que a gente precisa entender é que toda vez que você der algo a alguém, você deve fazer como o próprio Jesus aqui está lhe ensinando. Porque ele diz que tem pessoas que vão perguntar, mas Senhor, venha para o gozo do Pai, pode entrar, porque eu tive nu, você me vestiu, eu tive fome. E vão perguntar, mas Senhor, quando foi que nós lhe vimos? E ele vai dizer, quando você fez isso a algum dos meus pequeninos, você fez a mim. O que é isso? O que é que ele está nos ensinando, irmãos? Que todas as vezes que você for abençoar a vida de alguém, que você for fazer algo por alguém, você não pode fazer esperando um retorno daquela pessoa. Você não pode fazer esperando uma gratidão daquela pessoa, porque senão você vai se frustrar. Entenda que tem pessoas que já estão vivendo momentos difíceis, porque já estão colhendo fruto do que plantou. Não tem jeito, tem pessoas que estão assim. Todos estão assim, não. A vida, irmãos, ela muda. A gente faz planos, nós fazemos planos. Mas quem vai dizer o que é que vai acontecer amanhã comigo e com você? Quantas pessoas nós não conhecemos que tinha vida, que tinha saúde e que estava prosperando e que de repente as coisas mudam? Quantas pessoas não investiram meio mundo de dinheiro em lan houses e quando os smartphones chegaram, quebrou todas as lan houses? Quantas lan houses mais você conhece? Quantas empresas, quantas costureiras hoje você conhece? A vida é assim. Os planos que nós fazemos nem sempre são os planos que vão dar certo. Existem dificuldades que chegam na nossa vida, existem. Mas tem muita gente que está como Jonas. Jonas estava dentro daquele navio, mas estava debaixo de uma sentença, porque estava em desobediência com Deus. E enquanto as pessoas tentaram ajudar Jonas, eles só perderam tudo que eles tinham. Tem pessoas que você vai tentar ajudar, irmãos, e você não vai resolver o problema da vida dele. Não adianta. E ele já disse, vocês têm que me jogar na água, e o povo não acreditou. Perderam tudo, eles jogaram todas as mercadorias, todas as riquezas dentro do barco. Toma cuidado com quem você bota dentro do seu barco, irmãos. Peça direção a Deus. Temos que ter sabedoria. Estamos vivendo em um tempo difícil, em um tempo duro, em um tempo que as pessoas são mentirosas. É difícil você hoje acreditar em alguém que chega para lhe falar alguma coisa, porque o mundo está assim. Mas também não podemos nos esquivar agora de fazer o bem, porque as outras pessoas estão errando. Porque é exatamente por conta disso que nós estamos aqui nessa noite. Estamos aqui nessa noite porque entendemos, e é isso que eu quero que você entenda também, que a mesa do Senhor é o momento em que traz primeiramente a comunhão entre os irmãos. Nós somos conectados uns com os outros nessa mesma mesa. Nessa mesa, eu não sei quantos se lembram dessa expressão, mas tinha o denominador comum. Aqui é o denominador comum. Aqui você pode ser alto, você pode ser baixo, você pode ser famoso, você pode ser rico, você pode ser o que for. Dentro da sua qualificação e da minha, nós vamos achar algo na nossa vida
que se chama pecado. Todos, você vai achar na sua, na minha, na nossa vida, o pecado. E é sobre essa mesa que todos nós somos igualados para recebermos o que é dividido de Cristo, que é a sua carne e o seu sangue. E é pela sua carne, é porque Ele nos deu para alimento, a sua carne e o seu sangue. Porque Ele disse que a sua carne era a verdadeira comida e o seu sangue, verdadeira bebida. Só que essa falta de comunhão, ela estava afetando a igreja de Corinto. E olhe que eles não viviam esse tempo terrível que nós vivemos. É por isso que nós estamos indo procurar ainda lugares onde a gente vê a necessidade real. Vemos pessoas que elas não trabalham, elas não têm renda, não é porque elas não querem não, irmão, é porque não tem condições mesmo, não tem como trabalhar. A igreja tem procurado formas de lhe mostrar para que você veja como você pode fazer a obra de Deus, como você pode ser uma bênção. Tem gente que, quando a gente fala de ser abençoado, só pensa em si. Eu já tenho tudo que eu quero, eu não preciso de mais nada. O que Deus me deu para mim já está bom. Se eu morrer assim, para mim já está ótimo. Que bom, irmãos, que para você está bom, mas será que você não poderia ser canal de bênção na vida de alguém? Porque às vezes só o que você tem, se você for tirar para ainda dar a alguém, vai lhe fazer falta. Mas se Deus lhe der em abundância, será que você não pode repartir? Quando Deus derramou o maná, todos os dias caía maná. Mas tinham no meio pessoas mais idosas que não conseguiam catar o maná o suficiente para ela comer. Já tinham pessoas mais novas que podiam catar o dobro ou o triplo. Só que Deus também colocou ali um denominador comum, não passa do outro dia. Se você tentar guardar o maná, vai estragar. Então, se você pode catar mais, compartilhe com quem pode catar menos. E esse sentimento ele foi tomando conta da igreja de tal forma que o apóstolo Paulo agora chama a atenção no momento da ceia. Quer dizer que vocês estão sentando na mesa, dizendo que estão ao redor do corpo de Cristo, que estão ligados em Cristo, mas com esse tipo de prática, isso é mentira. Ele está dizendo, quando vocês se ajuntam no lugar, não é para comer a ceia do Senhor, não é. Vocês não estão tendo comunhão no corpo de Cristo. Vocês estão fazendo qualquer coisa, vocês estão participando de um ritual, vocês estão participando de uma celebração, mas da ceia do Senhor não. Por quê? Porque ele diz, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Cada um pega logo a sua parte. E aí no meio da ceia, um tem fome e o outro está embriagado. Ou seja, um está passando necessidade e o outro está lá esbaldando do que está comendo. E ele critica isso na celebração da ceia. É como se cada um trouxesse para a celebração, que a ceia não era dessa forma. A ceia era, de fato, uma refeição. As pessoas sentavam para comer. Mas cada um fazia a sua ceia individualmente. Então, eu trazia a minha ceia para a minha família. E o outro trazia a ceia para a família dele. Então, está todo mundo aqui celebrando em memória de Cristo. Mas naquele canto ali da igreja, tem uma galera aqui, meu irmão, que está botando para quebrar e a ceia deles. E já no outro lado ali, o pessoal passando fome. Isso acontecendo ao redor da mesa do Senhor. O que é que Deus quer falar conosco nessa noite? Vivemos em um tempo difícil. Vivemos em um tempo em que o amor tem se esfriado. Isso é verdade. Precisamos ter cautela. Como vamos ajudar alguém? Precisamos ter muito cuidado. Como vamos ajudar alguém? Hoje precisamos ter cuidado até quem nós colocamos dentro da nossa casa. Precisamos ter todo cuidado. Mas não podemos usar, irmãos, nenhum desses fatos ou argumentos para nos esquivarmos de cumprir o mandamento de Deus. Temos que procurar formas de viabilizar aquilo que Deus deixou. Temos que nos interessar pela obra de Deus, porque a gente só pensa que vai para o inferno o homem que matou o outro, só vai para o inferno o que roubou. Mas Deus está dizendo que quando nós deixamos de fazer essas coisas, porque não estamos deixando de fazer para as pessoas, Ele está dizendo que estamos deixando de fazer para Ele. Chega um mestre da lei e pergunta a ele: qual é o maior mandamento? Aí ele não vai dizer, não é não matarás, não é não roubarás. Não, o maior mandamento ele vai dizer: amarás o Senhor teu Deus
de toda a tua alma, de toda a tua força, e ao teu próximo. Olha aí, 2 mandamentos grandes. O primeiro a gente tem lembrado, mas talvez o segundo, irmãos, a gente precise ser relembrado pelo Espírito. Precisamos amar de fato o nosso próximo. Não adianta a gente estar numa igreja, porque eu estou falando isso, porque a igreja de Corinto, se formos comparar, meu irmão, mas minha igreja é pentecostal. Minha igreja, você precisa ver quando começa o louvor, que Paulo dá aquela nota lá e dá uma soprada no ouvido de Lucas. Aí, meu irmão, entra um mistério e é profecia e é rodando e aquela coisa toda, e Deus cura e liberta. Amém, irmãos? Se você for ver os dons espirituais que tinha na igreja de Corinto, você vai ficar com vergonha de sua igreja. Vai ficar com vergonha do pastor. O pastor da igreja de Corinto era Paulo. Está lá, Paulo lá, pastor. Depois, quando ele sai, deixa ainda um homem cheio do Espírito Santo chamado Apolo. Igreja cheia do Espírito Santo, cheia de Deus. O homem teve que dizer, espera aí que a gente vai fazer uma ordem aqui. Primeiro você cura os doentes, depois o outro profetiza, depois o outro interpreta as línguas. Porque, irmãos, era muita manifestação do Espírito de Deus. Mas o fato da igreja estar cheia do Espírito Santo de Deus não estava tendo comunhão. Porque um estava com diferença com o outro. Um estava formando grupos. O grupo dos que comem muito, o grupo dos que não tem nada para comer. O grupo dos pentecostais e o grupo dos incrédulos. O grupo dos que creem no mistério de Deus e no grupo dos que acham que isso é palhaçada. Irmãos, vamos acabar com isso. Essa mesa aqui, ela nivela todo mundo igual. Todo mundo é pecador, irmãos. E se não fosse essa graça, e se não fosse essa misericórdia, para onde estaríamos nós? Aí o sabidão pergunta a Jesus, e vem cá, me explica aí, então, quem é meu próximo? Porque eu não entendi direito essa mensagem. Já reparou que quando a coisa é contra a gente nunca entende? Minha avó brincava assim, dizia que quando mandava o filho fazer alguma coisa, né? Ô, minha filha, vai lavar os pratos, o quê? Vai lavar os pratos. Os que estão na pia ou os que estão fora. Agora se dissesse assim, tem R$1 aqui, ninguém pergunta 2 vezes, já entendeu tudo, já veio pegar seu dinheiro. Quando você manda alguém fazer alguma coisa, a pessoa pergunta 10 vezes, quer entender tudo, quer saber todos os detalhes, mas se você disser, o dinheiro está aqui, a pessoa primeiro pega e depois quer saber o que vai fazer. Me dê esse dinheiro aí logo para cá, depois a gente descobre o que a gente vai fazer. Então, a Bíblia é assim também, está ensinando. Jesus disse, olha, você tem que amar o seu próximo, como você mesmo. Aí ele quer criar dificuldade para Jesus. Quem é o meu próximo? Eu acho interessante porque a resposta de Jesus também inverte a pergunta que ele fez. Porque ele estava perguntando quem era o próximo para ele ajudar. Jesus vai dar o exemplo e vai dizer que passou o sacerdote, passou um levita e passou um samaritano. E tem um homem lá que ele não identificou, não disse de onde era, só disse que estava indo de Jerusalém para Jericó. E os assaltantes pegaram ele, encheram de porrada e largaram no chão. O sacerdote passou, não fez nada. Depois passa o levita também, não fez nada. Aí ele diz que o samaritano pegou, cuidou do cara, botou ele na hospedagem, pagou pela despesa dele e ainda disse que na volta arcaria com toda a necessidade que ele tivesse. Aí ele pergunta agora, quem foi o próximo do que estava machucado? Observe, ele está são e está perguntando quem é o próximo para ele ajudar. Quem é o meu próximo para eu ajudar? Aí Jesus, quando inverte a pergunta, é para que ele se coloque no lugar do cara que estava no chão. Não era para ele estar no lugar do samaritano. A gente lê isso e acha que Jesus estava querendo colocar o cara para dizer assim, não, o samaritano, né, que tinha rixa e tal. Não, não era para isso aí. Era para perguntar, se fosse você, o cara que estivesse no chão, caído, todo quebrado, e aí passou o sacerdote, não lhe ajudou. Passou o levita e não lhe ajudou. Aí passou seu inimigo, passou uma pessoa que você julga que é de uma religião que não merece a sua atenção. Uma pessoa que é de uma religião que veste umas roupas diferentes e que você olha para aquelas pessoas com desprezo. Você olha para aquelas pessoas e acha que elas não merecem a salvação. Você acha que elas são seus inimigos. Só porque elas têm outros conhecimentos aí, seguem outros deuses, você não quer conta com essas pessoas. Mas se foi ele que passou e lhe ajudou, quem é o seu próximo? Quem é o próximo daquele homem que foi ajudado? A resposta muda. Você se colocando como a vítima, aí você vai descobrir quem é o seu próximo. E aqui, irmãos, se alguém foi vítima dos nossos pecados, foi Jesus.
Eu digo isso sempre, quando nós participamos dessa ceia, nós temos que participar com a consciência de que foi os nossos pecados que levou ele para a cruz. Foi o romano que matou ele, não foi o povo judeu, não foi Judas que traiu Jesus. Mas você tem coragem de chegar diante da mesa e dizer a ele que você crê e sabe, toma posse de que foi pela sua culpa que ele morreu. Foi pela minha culpa, pelo meu pecado. Eu sou o culpado de Jesus ter morrido na cruz. E quando eu assumo essa culpa, eu tenho que assumir também agora o meu perdão. Porque eu só me aproximo daquele que eu causei a morte, se eu acreditar também que ele me perdoou. Só que ele me perdoou porque ele me amou. Mas porque ele me amou, ele também deixou uma ordem para mim. E disse, em João 13, 34 ao 35, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Como eu vos amei a vós, que também vós, uns aos outros, vos amei. E é nisso que todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Sabe, irmãos, eu louvo a Deus pela vida dessa igreja, porque temos procurado fazer, muito pouco, mas temos procurado ir nos hospitais. Eu já ouvi aí que talvez venha missão presídio por aí, já ouvi, talvez tenha aí uma missão presídio feminino que espere aí, que parece que as mulheres vão invadir, viu? Posso ouvir um glória aí? Temos visitado aquelas pessoas 5 horas da manhã no projeto Domingal. Assim que a poeira baixar mais aí, a gente está de volta com esse projeto. E Deus já salvou muita gente através desse projeto. Agora estamos com um missionário no meio do sertão brabo, lugar onde não tem nada. É pouco, irmãos, é pouquíssimo. Mas Deus está lhe dando a oportunidade de investir no reino, de fazer a obra dele. Ah, pastor, mas eu abençoei a vida do irmão e o irmão nem olhou mais na minha cara. Então, se você abençoou o irmão, dando ao irmão, você se atrapalhou. Porque a Bíblia lhe ensinou a fazer isso, vendo não o irmão, mas você dando como se estivesse dando ao próprio Jesus. E aí estamos reunidos na mesa do Senhor nessa noite para participar da ceia. Agora eu lhe pergunto, e quanta gente dentro da igreja às vezes está de rixa aí um com o outro? Um sem falar com o outro, por causa de uma besteira, por causa de uma bobagem. Como é que nós vamos participar do mesmo corpo, se há divisão no meio do corpo? Como é que nós vamos participar do mesmo momento, se há indiferença no meio desse momento? Onde é que está o amor? Onde é que eu tenho que suportar o meu irmão? Se eu entendo que Jesus teve que me suportar, que ele teve que pagar pelo meu pecado, mas mesmo assim ele me perdoou. Aí eu entro nessa mesa, que ela me nivela junto com você e com todos os outros. E aí eu fico com diferença agora com o irmão, e se for para trabalhar com aquele irmão eu não vou. Irmãos, vamos acabar com isso dentro da igreja. Vamos acabar com isso no mundo. Não é só dentro da igreja, você é crente, você trabalha, você se relaciona com pessoas lá fora. E você tem que mostrar a diferença na sua vida. Você tem que mostrar o perdão de Deus através da sua vida. Você tem que mostrar o amor de Deus. Se você vê uma situação e que você pode ajudar, irmãos, ajude. Se você conhece a pessoa, sabe a verdade. Eu não estou dizendo que é para você sair da rua e todo saciseiro que aparecer. Eu já disse aqui na igreja, eu sou contra esses projetos de levar comida para drogado na rua. Eu sou contra. É minha opinião. Posso estar errado? Posso, e eu também tenho o direito de errar. Mas eu sou contra. Por quê? Porque a partir do momento, para mim, que você leva comida para o drogado na rua, você está mandando ele ficar lá. Eu acho que você deve dar uma opção a ele. Se ele quiser ir para o centro de recuperação, leve. Lá ele vai ter comida, lá ele vai ter roupa, lá ele vai ter tratamento, vai ter tudo. Mas você vai mostrar a ele que ele só vai ter os benefícios se ele se afastar do que está matando ele. Agora você ajuda a sustentar o cara que está na rua, ele não vai sair dali nunca. Qual é a força que ele vai ter para querer se libertar daquilo, se toda noite aparece uma igreja diferente para dar comida, pão, sopa para ele ficar na rua? Vamos tirar eles de lá. A igreja aqui trabalha assim, nós aqui trabalhamos assim. Nosso irmão Val com a irmã Aline, que são líderes do Ministério de Evangelismo, estão instruídos para isso. Se a gente pegar alguém que está envolvido aqui no tráfico, quiser, a gente leva para o centro. Lá ele vai ter todo o tratamento, mas na rua a gente não dá nada a ninguém. Porque não adianta. Então, eu
peço a você que nessa noite nós vamos participar, mas a direção que Deus tem nos dado para essa ceia é que seja uma ceia de comunhão, uma ceia de reavivarmos o amor de Deus uns pelos outros, para que possamos de fato suportar as nossas diferenças, suportar as nossas falhas, suportar as nossas fraquezas, não só dos que estão dentro da igreja, mas dos que estão fora também, e que Deus reacenda essa chama no nosso coração, que nós podemos ser bênção na vida de outras pessoas. Você não pode pensar, quando Deus estiver lhe abençoando, só na sua vida, e dizer, mas eu não preciso de mais nada. Não, mas se Deus lhe der, será que quantas pessoas você consegue abençoar? Um poço naquela região custa 17 mil reais. Você já pensou se hoje você tivesse dinheiro para dizer, olha pastor, pode mandar furar 10 poços naquele lugar que eu vou pagar? Você já pensou se você tivesse essa oportunidade, essa condição? Mas é isso que Deus quer fazer. Eu já recebi aqui muitos testemunhos, as pessoas já me falando da oração que nós fizemos aqui na quarta-feira. Tem pessoas já contando milagres aí terríveis, coisas assombrosas que já estão acontecendo, que ninguém está entendendo, porque Deus é fiel à sua palavra, irmãos. E Ele vai abençoar muita gente nessa igreja, mas para que você também possa ser uma bênção na vida de outras pessoas, para que você possa abençoar os projetos de Deus. E precisamos entender isso, que para nós o julgamento de Deus é para punir pecadores terríveis, mas Deus está falando aqui que tem 2 mandamentos importantes. O maior de todos é amar a Deus e ao seu próximo, e que o julgamento final, o exemplo que Ele deu, foi que aqueles que não amaram as pessoas que estavam com fome, que não amaram as pessoas que estavam, esses aí vão para o castigo eterno, porque se não tem amor, não conhece a Deus. É um tempo difícil, irmãos, é um tempo que nós estamos lidando com pessoas também que são enganadoras, mas Deus está dando a você e a mim oportunidades de investirmos o nosso dinheiro, o nosso tempo em projetos sérios, em lugares que realmente estão precisando. Então, vamos participar nessa noite desse momento, vamos celebrar essa ceia, e o meu pedido é que Deus reacenda essa chama do amor no meio da igreja. É que Deus traga mais uma vez a comunhão entre os irmãos e nos impulsione a sairmos das 4 paredes para atendermos aqueles que estão necessitados, aqueles que estão sofrendo, porque eu sei que essa é a verdadeira vontade de Deus, que a sua igreja na terra, ela seja uma bênção na vida daqueles que estão perecendo. Amém?